Fala, galera. Então, estamos aí falando da construção do Brasil Império, né? Em outras palavras, para quem conseguiu pegar direitinho o que nós já trabalhamos nos primeiros vídeos aí, aqui nós estamos construindo, consolidando de fato a nação brasileira. Temos muitos problemas aqui pela frente, apesar ou a passar pelos que nós já vimos. Se nós voltarmos aí um pouquinho nos vídeos anteriores, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que aquelas características ou aquilo que foi colocado para a consolidação da nação brasileira, de certo modo, era as características mais atrasadas que nós poderíamos ter. Nós presenciamos a permanência do catolicismo, nós presenciamos a permanência da escravidão. Isso tudo na Europa já estava sendo distorcido, já estava caindo por terra. Porque na Europa já se conversava a segunda revolução industrial. A Europa está em outra vibe. Ah, professor, mas a gente não pode ficar comparando com a Europa, né? Gente, a gente tem que comparar no sentido de evolução. Quer ver uma coisa? Só para vocês terem um comparativo quando eu falo sobre isso. Essa semana, né, ventilou-se muito nessa semana e na semana passada a questão da venda da Eletrobras. Leilão da Eletrobras. Privatização. Como eu devo fazer privatizações num país como o Brasil? Bom, eu vou lá nos Estados Unidos, dever de casa, ir aos Estados Unidos e observar se eles estão leiloando o que eles chamam de estratégico. Se eles estiverem leiloando o que é chamado de estratégico, então eu não posso leiloar. Quer dizer, então eu posso leiloar. Se eles vendem lá as suas áreas estratégicas, então eu posso vender também. Um país de primeiro mundo como os Estados Unidos vender na área de estratégia, pode vender fino, tampa o olho e vende. Se eles não venderem isso, se isso continuar na mão do Estado, eu também não vendo. E passa-se assim a você se comportar como uma grande nação. Os Estados Unidos não vendem aquilo que é estratégico. Por que eu tenho que vender? Só para vocês entenderem que para eu melhorar o meu país, eu tenho que me espelhar nos países de primeiro mundo. Nós estamos vivenciando uma outra coisa, só para vocês entenderem também o que a gente precisa que vocês entendam. As instituições federais, elas tinham que receber muita verba no primeiro momento, Anderson pensando. E a partir daí, ela tinha que projetar os produtos para ela viver daquilo que nós chamamos de royalty, ou daquilo que a gente chama aí de venda de patente. Entende? Ela patenteou o produto e aí ela ganha dinheiro todas as vezes que esse produto for produzido. É assim que as instituições dos primeiros mundos aí de fora vivem. Elas vivem com recurso próprio, porque elas produzem produto. Nas instituições brasileiras a gente tem que começar a pensar nisso. Só que aí é meio complexo, né, professor? Porque aqui a gente vende muito questão agrícola. Pois é. Então nós precisamos potencializar mais outras coisas. Então é nessa vibe. E aí o Brasil está se comparando com Portugal, e Portugal era atrasado. Então daí para frente vai ter tudo atrasado. Nós vamos ter o Dom Pedro I que vai pintar e bordar no Brasil, vai ter muita confusão. Ele não consegue estabelecer um plano de ação política que seja interessante e inteligente. Tanto é verdade que ele fica de 1822 e 31 ele já está pedindo para sair. Ele não aguenta ficar no Brasil, porque ele conseguiu ter como adversários os liberais. Diga-se de passagem, gente, os liberais no Brasil... Não tem povo nos liberais, tem ricos nos liberais, os donos de terra. Não vamos ficar aqui pensando, ai, e aí a sociedade está participando. Tem não, de sociedade não, gente, é o povo. Não, que povo? São os ricos proprietários, os latifundiários. Os que eram donos dos escravos, inclusive. Vamos pensar assim. E aí ele perde um território, o Brasil perde a região da Cisplatina, e aí agora ele não tem condição de ficar. Por isso, que o contexto para a gente estudar o período regencial é a abdicação de Dom Pedro I. Porque a abdicação dele abriu caminho para a ascensão do seu filho Dom Pedro II. Só que tem problemas. Quando ele abdica, nós percebemos que o Dom Pedro II ainda tinha menoridade. A abdicação do Dom Pedro I abriu caminho para o período ou para as regências. Aí nós temos a regência trina e as regências provisórias e as regências permanentes. Então, os períodos que nós chamamos aí de regenciais no Brasil,
eles são abertos a partir da abdicação de Dom Pedro I e automaticamente a menoridade de Dom Pedro II. Eu estou querendo enfatizar isso aqui para vocês entenderem o seguinte, olha, o Dom Pedro II, ele é o todo-poderoso do Brasil, continua sendo, a família imperial. O problema é que ele só pode assumir o cargo de moderador, que é o principal cargo da Constituição, quando ele tiver maioridade, tá? Por enquanto ele tem menoridade. E aí abre para as regências. As regências, elas vão usar a estrutura constitucional brasileira. Na estrutura constitucional brasileira, o que nós temos dentro da Constituição de 1824? Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela estabelecia alguém para o poder moderador. Esse alguém para o poder moderador, ele é fraldinha agora. O poder moderador, ele só pode ser exercido pelo imperador, que no caso é Dom Pedro II agora. Só que Dom Pedro II está de vermelho porque ainda é de menor. Restando a partir daqui o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Por isso que nós temos aqui o que nós chamamos de regências o quê? Regências trinas. Beleza? É por isso que é chamado de regência trina. Enquanto Dom Pedro não cometer a maioridade, não ter a maioridade para assumir o poder moderador, o Brasil será governado por esse regimento aqui. Nesse período de governância do regência trina ou da regência trina, aparentemente, o que nós temos, né, dentro desse lugar? Aparentemente, um Brasil mais democrático, nós vamos falar por quê. Aparentemente, nós temos um Brasil mais liberal, nós vamos entender por quê. Aparentemente, o Brasil vive o seu melhor momento de liberdade política. Aparentemente. Por isso que a gente pode usar aqui, para a gente entender melhor essa matéria, que é como se o Brasil vivesse uma república, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque aparentemente, durante o período regencial, o Brasil avança. E aí o nosso papel aqui agora é entender no que o Brasil avança. Durante o período regencial, nós vamos ter, primeiro as regências trinas, são duas regências trinas, né? Nós vamos ter aqui, a regência trina provisória. Depois nós vamos ter a regência trina permanente. Depois nós vamos ter a regência una de Feijó. E por fim nós teremos a regência una de Araújo Lima. Beleza? Esses serão os períodos aí conhecidos como regenciais. Sobre cada período regencial, né, nós vamos falar uma coisa diferente? Não. Nós só temos para falar ali coisas dos três últimos. Por quê? A regência provisória, o que nós chamamos de regência provisória, a regência trina permanente, a regência una Diogo Feijó e, por fim, a regência una de Araújo Lima. Aí cabe algumas interpretações que são cobradas de vocês em vestibular. Primeiro, esse período inteiro aqui, a gente pode destratar ele assim, do jeito que a vou lembrar o nome dela, chama Maré Liberal. O que significa isso, Anderson? Que tanto na regência provisória, quanto na regência trina permanente, quanto na regência una, quem está à frente desse processo são os liberais.
Por isso, nós temos uma aparentemente democracia, uma aparentemente lógica de política liberal, porque é os liberais que estão aqui. A Emília Viotti, lembrei o nome dela, ela vai dizer o seguinte: nada mais conservador do que um liberal no poder. Olha o tanto de tempo que os liberais ficam no poder. Em datas, aqui nós estamos em 1836. Começou em 1831. Então os liberais vão tentando ficar e permanecer no poder. Por isso que a Emília Viotti fala: nada mais conservador que um liberal no poder. Maré liberal. É nessa maré liberal que a gente tem que entender algumas coisas. A regência trina provisória, ela existe apenas porque o Dom Pedro foi embora, tinha que criar uma regência imediata. Aí estabelece a regência trina permanente. Por que permanente, professor? Porque isso aqui deveria esperar o Dom Pedro completar a maioridade. Só que é nessa regência que acontece uma das principais coisas nesse período. E qual é, Anderson? O ato adicional. Não sei se vocês sabem, toda vez que você faz um ato adicional, você estabelece uma mudança da regra, né, na Constituição. Então vai ser feito o primeiro ato adicional na Constituição de 1822. Esse ato adicional criou duas coisas importantes. Primeiro, ele criou a regência una. Ou seja, não precisa de 3 regentes, precisamos de um. Aí vira um trem mais democrático, parece que esse é o presidente, por isso que eu falei da República. Parece que ele é o presidente da República. E liberou mais poderes para os estados, que na época eram chamados de províncias. Mais poderes para as províncias. Além disso, na própria regência trina, surge aqui a Guarda Nacional, que é o primeiro embrião, né, o primeiro momento que nós vamos ter aí de uma possibilidade de criação de um status quo, vamos pensar assim, de polícia, né, de segurança, a Guarda Nacional. Anderson, por que a Guarda Nacional está sendo criada? Porque esse período, vocês vão ver que vai acontecer uma série de revoltas, tá? Daqui a pouco a gente fala das revoltas. Então, cria o ato adicional que cria a regência única e aumenta os poderes das províncias. Lembra que o poder das províncias é algo que os liberais queriam desde a primeira Assembleia Constituinte. Agora eles estão colocando isso aqui. E Dom Pedro completando seus anos de idade. Vai chegar o momento que os liberais conseguem colocar um representante seu no governo, que é o Diogo Feijó. Aqui, ó, nós temos duas rupturas muito interessantes. A primeira ruptura acontece aqui, ó, no ano de 1831. No ano de 1831, o Partido Conservador, lembra? Ele se torna 2. Ele se torna progressista e regressista. Isso é importante vocês entenderem também. Progressista, rumo ao progresso, adiante, vão para frente. Regressista, aqueles que querem o retorno de Dom Pedro II, Dom Pedro I. Retorno de Dom Pedro I. Por isso chama regressista. Eles não ficaram felizes com a ida de Dom Pedro. Então, eles são os conservadores que se dividem em 2 grupos. Quando eles se dividem em 2 grupos, os liberais ganham a parada. Beleza. Quando o Diogo Feijó está aqui, ó, aí nós temos os liberais na regência una. Uma ala dos liberais se torna moderada. E uma ala dos liberais se tornam radicais. O que significa isso, antes? Que agora foi a vez do Partido Liberal se dividir. Um Partido Liberal se dividiu e ficou o quê? Moderado. O que é isso, Anderson? Eles acreditavam no progresso do jeito que estava indo, na marcha lenta, mas não tem problema, já está acontecendo mudanças. Eles viam como positivo o que estava acontecendo no Brasil. Os radicais queriam uma revolução, ou seja, eles queriam imediatamente o fim da família real aqui no Brasil. Para isso, provavelmente, eles tinham que dar o golpe em Dom Pedro II. Nessa conversa dos liberais não chegarem em um acordo, o Diogo Feijó teve um problema de saúde.
E com esse problema de saúde, o Partido Conservador consegue emplacar Araújo Lima. Por quê? O Partido Conservador, no ano de 1834, mais ou menos, viu que não vai regressar. O Partido Conservador, que era 2, volta a ser só 1. Então ganha força. Aí consegue eleger Araújo Lima. É o Araújo Lima que vai levar o Brasil até a maioridade de Dom Pedro II, se os liberais deixarem. Porque é aqui, ó, nesse Araújo Lima, que os liberais vão promover o golpe da maioridade. Por quê? Porque era a única forma deles estarem com Dom Pedro II. Beleza? Bom, mas como vídeo de introdução e para a gente observar o período regencial como um todo, esse aqui tá ótimo. Nós vamos precisar de falar dos períodos de revolta. Mas importantíssimo vocês terem isso em mente. Olha, quando chegar na regência de Araújo Lima, os liberais vão criar o Clube da Maioridade para colocarem Dom Pedro II em maioridade com 14 anos. Lá, quando tiver nesse período, a gente vai falar mais um pouquinho, beleza? Por enquanto, essa visão bem geral aqui. E entender que o período é conhecido como liberal, porque a maior parte dos anos são os liberais que estão tomando a frente. Vai ter um distrator aqui, que é o Araújo Lima, mas que vai voltar com o golpe da maioridade. Porém, entretanto, toda a vida, quem vai resolver todo esse conflito entre conservadores e liberais, nós vamos precisar de entender que é Dom Pedro II, tá? Não ficar achando que Dom Pedro II não faz nada, porque ele faz, daqui a pouco. Então, quem vai resolver o problema de conservadores e liberais é Dom Pedro II, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente aí. Tamo junto? Até o próximo vídeo.